Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, somente a parte A. Nós estamos no seminário sobre o avivamento necessário para esses dias, o avivamento bíblico. Por isso estamos estudando alguns avivamentos e algumas questões a respeito dos avivamentos. Versículo 17, a parte A de Atos 2. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Leiam a parte A mais uma vez. 1, 2, 3. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Palavra de Deus, por sua misericórdia, o Senhor seja conosco. Quem concorda, diga amém, tome assento. Irmãos, nós estamos angariando um fogão e uma geladeira para uma pessoa que precisa, e nós já ganhamos o fogão. Que Deus abençoe de maneira especial quem doou, quem levou, e nós agora precisamos de uma geladeira. Se alguém tiver uma geladeira que puder doar, me procure, por favor. Tá bom? Meus irmãos, a palavra que lemos, a parte do versículo que lemos, também se encontra em Joel 2, diz que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso começa a acontecer, a inauguração dos últimos dias, acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Jesus é morto, crucificado, ressurreto, e agora assunto aos céus. Então aqui inaugura o tempo que nós chamamos de os últimos dias, que vai até o arrebatamento da igreja. Esse período que a Bíblia chama de últimos dias, é esse período de Jesus, a sua vinda, até o arrebatamento da igreja. Nós estamos, João diz em 1 de João 2,18, salvo engano, que nós já estamos na última hora. Só que a última hora que João escreveu era lá há 2000 anos aproximadamente atrás. Então nós estamos nos últimos minutos da igreja, quem sabe nos últimos segundos da igreja na terra. Os últimos segundos dos últimos dias. É interessante frisar aqui que no dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre todos, e desde então continua sendo derramado. Essa palavra derramarei é uma atitude contínua, é alguém que está toda hora regando o jardim. Derramarei numa atitude contínua. Nesse exato momento, embora aqui possam ter pessoas vazias, Deus está derramando do Espírito. Derramar é com Ele, a parte dele nunca falha. E Ele está derramando do Espírito. A questão é, você pode estar dentro de uma represa de águas e com sede, se não abrir a boca e não tomar. Deus dá-nos esse manancial de águas. Aliás, Jeremias 2,13, ele deixa isso claro. 2 erros cometeram o meu povo Israel. Primeiro, deixaram a mim manancial de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Então, esse manancial de águas vivas está aqui. A glória dele está aqui. Qualquer um pode ser batizado no Espírito Santo, avivado, renovado, fortalecido, levantado, não é? Porque está sendo derramado.
A questão é, eu sou uma cisterna que retém água ou não? Porque a água, se ela pode descer e pode ser torrencial sobre uma cisterna, mas se ela não retém água, ela vai passar. O avivamento que Deus quer derramar sobre cada um de nós, nesse derramar do Espírito Santo, é um avivamento que permaneça. Ele tem que permanecer em nós, ele não pode ser um momento na casa de Deus, não é avivamento. Nós vamos falar de um homem muito ungido e abençoado, que vai trazer a nós muitas informações gostosas para aprendermos sobre avivamento. Jonathan Edwards. Esse foi um dos grandes homens de Deus de todos os tempos. O nome do reavivamento da sua época. Foi considerado como Paulo para a sua época. Um homem culto, entendido, teólogo, um camarada muito capaz. Ele também é chamado como pai do avivamento, como aquele que, quando o derramamento aconteceu, o avivamento aconteceu na sua época, nós vamos ver isso aqui, ele foi um doutrinador do avivamento. E o grande problema dos avivamentos é a falta de doutrina para o avivamento. Por isso que tem aquelas 3 palavrinhas que nós, vez ou outra, falamos aqui: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia, a doutrina correta. Ortopraxia, a prática correta. E ortopatia, o sentimento correto. Todo avivamento tem que ser doutrinado por esse tripé. Ele tem que passar por aí. Então, o que foge da palavra de Deus tem que ser corrigido. O que foge da maneira correta, da prática cristã, tem que ser corrigido. O que foge do sentimento real, do que deve ser com o avivamento, tem que ser corrigido. E Jonathan Edwards fez isso, nos escritos dele não cita esse tripé, mas eu uso ele para você e para nós entendermos um pouco melhor sobre isso. Ele usa esse tripé, ele vai analisar, ele vai estudar os casos quando, depois do derramamento do avivamento, para que esse avivamento permaneça. E um dos casos, por exemplo, porque existe muito emocionalismo no derramamento de avivamento. E aí as pessoas mais emotivas, têm suas ações, não há problema que pule, não há problema que grite, não há problema que desmaie, não há problema nenhum. O problema é as pessoas terem esse tipo de reação e saírem lá fora com a mesma vida. Então, foi emocionalismo, exibicionismo, foi uma propaganda de algo que não foi avivamento. E ele analisava isso muito bem. Por exemplo, num desses avivamentos, uma das servas de Deus foi cheia do Espírito Santo, e ela foi tão empolgada por fazer para Cristo, que ela era casada, tinha filhos, deixou o esposo e os filhos, pegou um cavalo e saiu pregando o evangelho no mundo. Então, é bonito, mas não é correto. Porque ela é casada, ela tem uma família, ela tem que honrar esse esposo, tem que honrar esses filhos, tem que honrar o papel dela como mãe, como esposa, etc. Então, o que acontece? Faz uma reunião e Jonathan Edwards está ali, ele diz: não, você está certa, é o seguinte, você vai voltar para casa, cuidar da sua casa, mas nós vamos dar a você a liberdade de ir e pregar. Só que
a pé e não a cavalo. Por quê? Porque a cavalo ela iria muito longe, a pé não. Então, faça a obra no seu reduto. O avivamento, ele precisa de pessoas que têm a sabedoria de Salomão. Não. A sabedoria que Deus deu a Salomão. Porque cada situação no avivamento pode apagar o avivamento. Então é melhor você sofrer o dano de uma pessoa que vai virar as costas para você, do que o dano de apagar um avivamento inteiro. E muitas pessoas, ao serem doutrinadas, ficam chateadas, muitas ficam até odiando, não é? Mas depois o Espírito Santo acaba trabalhando e a pessoa amadurece e cresce com a correção, quando ela é bíblica, para uma pessoa que quer Deus de verdade. Amém? Então, quem quer aprender sobre Jonathan Edwards? Em 1650, mais ou menos, é que o povo desce lá da Inglaterra para procurar um território. Nós já falamos isso da outra vez, lá no estudo dos moravianos, um território para terem liberdade de culto. E é aí que vai acontecer a Nova Inglaterra, que depois vai ser os Estados Unidos, mas eu quero chegar nisso aqui. 1650 até 1750, mais ou menos, 100 anos, eles desceram para o lugar deles, foi um avivamento, aconteceu ali, eles estavam ali por causa de culto, por causa de liberdade de adorar, eles queriam que essa nova comunidade tivesse a Bíblia como constituição, para que essa comunidade funcionasse bem, etc. Só que foi passando o tempo, eles foram prosperando e foram deixando as coisas de Deus de lado. Prosperidade muitas vezes faz as pessoas deixarem Deus. Por isso que Deus primeiro quer trabalhar conosco, para depois nos prosperar. Porque se a gente não tem estrutura, a gente não sabe mexer com isso. E aí, eles começaram a distanciar de Deus. E na época de Jonathan Edwards, estava uma crise espiritual. Tinha prosperidade, mas não tinha o culto, a adoração como deveria ter. Jonathan Edwards, um pastor congregacional que viveu no século XVIII, é hoje considerado pelos historiadores um dos maiores teólogos e pensadores da história dos Estados Unidos. Ele foi não somente um dos instrumentos do primeiro grande reavivamento que ocorreu lá nos Estados Unidos, mas o maior estudioso e intérprete desse fenômeno. Ele tem vários escritos que devem ser lidos. Procure lá o arcabouço de Jonathan Edwards na internet. Ele vai viver uma vida para investigar. Enquanto muitos tinham pouco tempo para Deus, Jonathan Edwards gastava 13 horas em oração, construção de sermão, estudo, para trazer uma mensagem domingo para a igreja. Ele investigava, perscrutava, lembrei. Ele ia no mais profundo, ele queria trazer, e olha que ele não era eloquente, assim, aquele camarada bom de oratória, mas ele tinha Deus. Através de vários livros que escreveu, ele analisou os eventos cuidadosamente em seus diferentes aspectos. Em essência, Edwards apoiou alegremente o reavivamento, vendo nele a manifestação genuína do Espírito de Deus. Mas também foi um crítico severo dos desvios,
exageros e impropriedades que por vezes ocorreram. Uma de suas principais preocupações foi mostrar em seus escritos quais os critérios pelos quais se pode reconhecer a autenticidade de uma experiência religiosa dessa natureza. Se a igreja de hoje preocupasse com esta preocupação de Jonathan Edwards, muitas pessoas não seriam enganadas como estão sendo hoje. Porque as pessoas vão pelo movimento, pela eloquência e pelos sinais, e não é assim. A gente tem que ir pela palavra e pelas evidências que a palavra garante que é. Não se conhece a árvore a não ser pelo fruto. Então, os resultados identificam se a árvore é boa ou não, porque fruto é resultado. E nós, como árvore, nossas ações, atitudes, obras são os nossos frutos. Então, se eles forem bons, a árvore é boa. Se eles forem mal, a árvore é má. Então, é muito importante quando você ouvir alguém falar, ainda que seja eu, e eu digo ainda que seja eu, não porque eu sou melhor que ninguém, mas é porque eu sou seu pastor, ok? Hoje você tem que fechar as brechas, né? Porque tem gente que pega uma palavrinha e fica lançando coisas. Então, ainda que seja eu como seu pastor, você deve analisar se é bíblico. Pastor não manda em nós, mas a palavra que o pastor prega deve mandar se ela for bíblica. Entendeu ou não? Então, se ela é bíblica, você deve amar esta palavra, recebê-la e colocar em prática. É isso que a gente tem que entender. E Jonathan Edwards, os escritos de Jonathan Edwards, eles ajudam muito na interpretação que a gente deve ter sobre o verdadeiro avivamento, sobre a verdadeira fé, a verdadeira essência na vida do cristão. Esse homem vale a pena ser lido. Contexto religioso. Quando Jonathan Edwards iniciou o seu ministério, a sua região, a Nova Inglaterra, já havia sido colonizada pelos ingleses há 100 anos, como eu disse. Os colonizadores foram os famosos puritanos calvinistas, que lutaram por uma igreja mais pura no seu país de origem e que eventualmente foram para o Novo Mundo, que hoje é Estados Unidos, a fim de viverem sem impedimentos de acordo com as suas convicções. Tem gente que vai para longe para pecar, né? Esses aqui estão indo para longe para achar um lugar para serem santos do Senhor. Ao chegar em Massachusetts, primeiro a Plymouth em 1620 e depois a Salem e Boston em 1629 e 30, eles procuraram edificar uma comunidade verdadeiramente cristã e uma igreja composta de pessoas convertidas e consagradas a Deus. Apesar de alguns problemas e de certa intolerância para com outras pessoas e grupos que pensavam de maneira diferente, eles conseguiram realizar esse ideal por algum tempo. Eventualmente, depois de um período inicial de sofrimento e provações amargas, os colonos prosperaram materialmente na nova terra, cheia de tantas oportunidades. E no final do século XVII, a vida na Nova Inglaterra era em grande parte pacífica e confortável. A maioria das pessoas pertencia à classe média e quase não havia pobreza. O nível educacional também era relativamente alto. Todo esse progresso havia sido alcançado por causa dos valores religiosos e éticos dos puritanos, como seu amor ao trabalho, sua disciplina de vida, sua rejeição de vícios e a preocupação em serem bons mordomos das bênçãos de Deus. Quantos princípios maravilhosos!
O problema destes foi que a prosperidade trouxe para eles o esfriamento. Interessante que esse lugar nasceu porque queriam liberdade de culto. A Constituição dos Estados Unidos, no início principalmente, era baseada na palavra de Deus. As faculdades ensinavam a palavra de Deus, etc. E essa nação se tornou a maior das nações, a potência mundial da terra, porque ela foi fundada pela palavra. E isso, se você quer sua casa abençoada, fundamenta ela na palavra. Se quiser uma vida abençoada, na palavra. Quer uma profissão abençoada, na palavra. A palavra tem conselho para todas as áreas das nossas vidas. Firma-te na palavra. Você vai ver a recompensa. Tem provas, tem lutas, tem dificuldades, tem dores, tem coisas loucas, mas tem Deus e resultados. Então, juntamente com essa prosperidade material, ocorreu o declínio do fervor religioso. Nós, seres humanos, irmãos, só quebranta com taca. Infelizmente. Quando está tudo muito bem, hoje eu não vou não, estou cansado. Vou assistir do meu sofá aqui na sala, porque o culto vem até mim, porque vou até o culto. Aí começa a ter uma taca, aí vem para a igreja e diz que é incomparável cultuar a Deus na igreja. Quisera que todos nós não caíssemos nesta cilada e sempre sejamos frequentadores da casa de Deus com cultos fervorosos. O cristianismo de muitos se tornou meramente nominal. O mundanismo e a apatia espiritual tornaram-se generalizados. Esfriou, o mundo vem. A gente não gosta do mundo porque a gente não gosta do mundo. Filosofei. A gente não gosta do mundo porque o Espírito Santo está em nós. Se ele se afastar, a gente vai gostar do mundo. E ainda que morrendo no mundo, vai querer morrer no mundo. Porque a carne quer obras de carne, mas o Espírito, as obras do Espírito. Quanto mais você se distanciar de Deus, mais o mundo se tornará atrativo. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais quererá afastar-se das coisas mundanas. Porque Deus se torna atrativo. Entendido? Além disso, novas ideologias vindas da Europa, o racionalismo e o iluminismo, com sua ênfase na razão e na capacidade humana, também estavam influenciando muitas pessoas. O iluminismo foi muito bom do ponto de vista da ciência e muito ruim do ponto de vista da religião, porque não souberam equilibrar isso. Nesse ambiente desanimador, pastores e membros das igrejas oravam por um reavivamento espiritual do povo de Deus. E isso ocorreu através do grande despertamento, de 1720 a 1740. O primeiro evento da história norte-americana a atingir pessoas das diferentes colônias com um interesse religioso comum. Avivamento quebra tudo. Lembrei do pastor Rafael, né? Avivamento quebra tudo, quebra os paradigmas, quebra as divisões, quebra a contenda, quebra tudo que não presta. Jonathan Edwards nasceu em como é que vocês sabem? 1703 e não viveu muito, porque ele morreu em 1758 com 55 anos de idade. Tomou uma vacina. Isso lembra alguma coisa?
e por causa dela ele morreu. Ele era filho de um consagrado ministro congregacional, como vale a pena a família ser cristã. Precoce e piedoso desde a sua meninice, aos 12 anos ele escreveu a uma de suas irmãs: pela maravilhosa misericórdia e bondade de Deus, tem ocorrido neste lugar uma extraordinária atuação e derramamento do Espírito de Deus. Tenho razões para pensar que isso diminuiu em certa medida, mas espero que não muito. Ele já estava preocupado com o avivamento. 12 anos. Cerca de 13 pessoas uniram-se à igreja num estado de plena comunhão. Por isso que estava animando ele. Ele viu o esfriamento na maioria, mas em 13 pessoas ele viu uma unidade voltando-se para Deus. Isso animou Jonathan Edwards. Ele obteve o seu grau de bacharel no colégio de Yale. Pronúncia Yale é Yale. Yale. Em 1720, onde deu continuidade aos seus estudos teológicos e trabalhou como professor assistente por um tempo. Após um breve pastorado numa igreja presbiteriana de Nova York, em 1726, aos 23 anos de idade, ele foi auxiliar o seu avô, Salomão Stoddard, o famoso pastor da igreja de Northampton, em Massachusetts. Aqui ele vai trabalhar algum tempo e depois vai ocupar o cargo, né? No ano seguinte, Jonathan casou-se com Sarah Pierpont, que vai ser Sarah Edwards, né? Com 17 anos de idade, filha de um pastor bem conhecido e bisneta do primeiro prefeito de Nova York. Os historiadores destacam a harmonia, amor e companheirismo que sempre caracterizou a vida do casal. Eles gostavam de andar a cavalo ao cair da tarde para poderem conversar e antes de se deitarem, sempre tinham juntos os seus momentos devocionais. Hoje você pede para a esposa ou pede para o esposo para fazer isso, você é fanático, exagerado, quer trazer a igreja para dentro de casa. E eles faziam isso por prazer, por amor. Ele encontrou uma esposa que era mais fiel que ele ao Deus. E como é bom quando isso acontece. E eles foram um empolgando o outro para crescerem em Cristo, para fazerem cumprir o ministério. Entre eles houve, Jonathan e Sarah tiveram 11 filhos. Faltou um. Todos os quais chegaram à idade adulta, fato raro naqueles dias. Em 1900, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal Edwards. Entre eles, preste atenção numa família culta. Entre eles houve 15 dirigentes de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 3 senadores, 3 governadores de estado, além de banqueiros, empresários e missionários. Eita glória, hein? Mas não tinha joguinho na época, né? Nem joguinho para as crianças e nem tigrinho para os pais perderem tudo, né? Tem um punhado de gente perdendo tudo com tigrinho e tem uns crentes jogando. Será que não tem nenhum crente que joga tigrinho aqui? Porque se tem, meu filho, você vai para o inferno. Esse tigrinho e outros jogos estão fazendo muitos suicidarem.
Se você não confia em Deus para te dar a bênção, sendo trabalhador e honesto, muito menos confie no jogo. Mas eu tenho um conselho do céu: confie em Deus, seja honesto, seja trabalhador. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonathan tornou-se o pastor titular da igreja de Northampton, na qual, através de sua poderosa pregação, ocorreu um grande avivamento 5 anos mais tarde, em 1734-35. O grande despertamento tivera os seus primórdios alguns anos antes entre os presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e na Nova Jersey. Cresceu com as pregações de Edwards e atingiu o seu apogeu em 1740, com o trabalho itinerante do grande avivalista inglês George Whitefield. Muita gente fala Whitefield, mas outros falam Whitefield. E eu tenho meu pensamento de Whitefield, porque white é white, né? Por favor. Mas, amém. Tem as duas pronúncias. Em 1750, após 23 anos de pastorado, Jonathan Edwards foi despedido pela sua igreja, foi mandado embora. A razão principal sendo a sua insistência em que somente pessoas convertidas deviam participar da ceia do Senhor, em contraste com a prática anterior do seu avô. No seu sermão de despedida, depois de advertir a igreja sobre as contendas que nela havia, mas lá não tinha avivamento, eu não falei que traz problema? E os perigos que isso representava, ele concluiu: portanto, eu quero exortá-los sinceramente, para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. 1 de Pedro 3, 10 e 11 ele citou. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, por ter sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes como o apóstolo disse aos Coríntios, em 2 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ele foi expulso da igreja porque, investigando a palavra, achou não deveria ser justo pessoas que não faziam parte da igreja, tendo sido batizadas, tendo tido uma experiência verdadeira com Deus, pudesse participar da Santa Ceia. E hoje tem igreja por aí ministrando ceia para todo mundo, não é verdade? Mas não é assim. Esse Jonathan Edwards, quando cheio do Espírito Santo, anunciando os seus sermões, muitos jovens procuravam ele para confessar seus pecados e descobrir um caminho novo para seguir Jesus Cristo. Vamos lá, no ano seguinte, Edwards foi para Stockbridge, uma região remota da colônia de Massachusetts, onde trabalhou como pastor e missionário entre os índios. Interessante, né? Quando eles contam que quando ele vai para o meio dos índios, ele tem um nível intelectual acima da sua época. Quando ele vai para o meio dos índios, ele desce ao nível dos índios, simplifica os seus sermões e vive o seu ministério ali. Em 1700, hoje os pregadores querem usar palavras que é difícil a gente entender às vezes. Você tem que estar realmente com o Google aberto e quando fala a palavra você tem que ir lá pesquisar. E não é assim.
Você quer ser um pregador de Deus ou um pregador de multidões? Você quer ser um pregador de Deus ou um pregador reconhecido pelos demais? Porque se é de Deus, simplifica a palavra. Seja uma palavra revelada dos céus que todos possam entender, tanto os doutos quanto os indoutos. Em 1757, a sua excelência como educador e sua fama como teólogo e filósofo fez com que ele fosse convidado para ser o presidente do Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton. Um mês após a sua posse, Edward faleceu devido à complicação resultante de uma vacina contra a varíola. Jonathan Edwards e o avivamento. Esse foi um breve relato. A maior contribuição deste homem, Jonathan Edwards, para a igreja evangélica está, meus irmãos queridos, nos importantes livros que escreveu como teólogo e intérprete do avivamento. Para você ter uma noção, o grande influenciador de John Piper foi Jonathan Edwards. Piper fala sobre ele de uma maneira muito especial. Martin Lloyd Jones também fala de uma maneira muito especial sobre ele. Ele era um calvinista que pregava para todo mundo e que, de certa forma, ignorava aquele pensamento de que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Ele ia a todas as almas e queria que todas se convertessem ao Senhor. O grande amigo dele, George Whitefield, que era amigo de John Wesley, né? O Whitefield era calvinista, John Wesley arminiano. Mas os dois eram amigos, trabalhavam pela mesma causa, fizeram diferença nas suas épocas, foram contemporâneos, e eles se amavam e se respeitavam e consideravam a salvação de todos, um do outro. Hoje tem muitos calvinistas que falam tantas coisas, não é? Em detrimento dos arminianos, etc. Uma coisa, eu gosto da resposta do pastor Hernandes Dias Lopes, embora eu sei que ele é calvinista, mas ele é uma das pessoas mais equilibradas hoje, como teólogo e como pastor. Ele disse: é muito perigoso quando eu coloco em mim um nome de calvinista, de arminiano. Eu já criei um grupo, eu já criei uma barreira. Eu gosto de dizer que eu sou da palavra de Deus, o que a palavra diz. Então isso é muito importante. E isso veio bem ao encontro do que uma vez alguém disse para mim: você precisa passar por Calvino. Eu falei: já passei por Cristo. Eu já passei por Cristo. Então eu preciso de ler as pessoas, entender a mente de cada um, etc., a teologia, mas eu já passei por Cristo e a palavra é o meu guia eficaz. Falando isso com todo respeito aos estudiosos, ok? A maior, então, contribuição foram os escritos. Curiosamente, sua obra mais conhecida é pouco representativa do seu pensamento como um todo. Qual que é a obra mais conhecida de Jonathan Edwards? Um sermão. Qual que é o nome do sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vai usar Jeremias ali. Trata-se então desse célebre sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que ele pregou na cidade de Enfield, em 1741. A ênfase maior dos seus escritos e sermões não está na ira de Deus, e sim na sua majestade, glória e graça. Mas neste dia, Deus deu esta palavra, e esta palavra impactou aquele povo que estava naquele lugar. Nós vamos falar sobre isso.
Além de muitas conversões e santificação de vidas, o grande despertamento também aprofundou uma divisão entre os líderes que eram favoráveis ao avivamento e aqueles que não eram, e isso acontece demais. Eu venho de um ministério que amo demais, mas que me mandou embora dele por causa dos dons. E não porque não acreditassem, eu fui convidado por causa dos dons, mas porque tinham ciúmes. Infelizmente, muitas igrejas, quando a pessoa começa a ser usada por Deus, começa o ciúme, começam as perseguições. As pessoas não pagam o preço que o outro está pagando e querem a fama que o outro não queria ter, eles querem para eles. Entende isso? E aí gera muito desconforto. Tem muitas igrejas que expulsam muitos homens e mulheres de Deus, ao contrário que deveriam amparar, ajudar e dar liberdade para continuarem crescendo e ganhando almas. O problema ficou mais sério quando, após a obra de pregadores sérios e equilibrados com Edward e Whitefield, surgiram imitadores sensacionalistas que manipulavam emocionalmente as pessoas. O Dr. Martin Lloyd Jones, diz que Edward lutou em duas frentes: contra os adversários do avivamento e contra os extremistas, contra o perigo de extinguir o espírito e contra o perigo de deixar-se levar pela carne e ser iludido por Satanás. É muito sério, porque Satanás, ele procura imitar as coisas de Deus. Por isso que você vai ver lá no centro, você não vai ver, você vai saber, porque você não vai lá. Lá no centro espírita tem línguas estranhas, só que são estranhas às nossas línguas. Tem pessoas que vêm à frente e falam uma língua, e você sente uma restrição assim, porque às vezes é um próprio diabo que está na vida da pessoa falando essa língua. Tem que ter discernimento. O diabo, quando vê um derramamento de avivamento, ele quer infiltrar, preste atenção, ele quer infiltrar, enganar a mente, enganar o modus operandi. E a gente tem que ter discernimento. Por isso, a igreja de hoje, primeiro tem que ser de Deus. Nós temos que ser de Deus. Ele nos comprou e nós devolvemos a mercadoria. Nós somos dele. E sendo dele, nós temos que andar em oração, jejum e santificação. Essas três coisas nos dão discernimento. Mesmo que você não ouça o Espírito Santo falar, isso não vem de mim, mesmo que você não tenha uma visão, o sentimento estará lá. A unção do Santo, que nos ensina todas as coisas, permanecerá em nós. 1 de João 2,20 e também 27. Então, quando você é de Deus, essas coisas você vai... Tem a restrição. Teve um momento que Paulo não teve o discernimento de Deus falar com ele ou ele perceber algo. Mas ele ficou angustiado com aquela mulher que vinha falando atrás deles. É um discernimento. Então, a igreja precisa levantar a vida espiritual. Não caia no engodo do diabo que você não precisa jejuar, porque precisa sim, mais que em qualquer outro tempo, precisa sim. Não caia no engodo de Satanás dizendo que você não precisa congregar, porque você precisa sim. E se você quer um milagre de Deus, não está na sua casa. Se você é serva e se você é servo de Deus, está na casa de Deus. Ele opera no meio de nós. E se você quer Deus, por que não dentro da casa dele? Tem que ter discernimento. Tem que estar pronto para essas coisas, porque Deus vai derramar o avivamento. É promessa dele e está mais perto do que a gente imagina. O ribombar de glória, aleluia, está mais perto. E ele vai derramar, e nós precisamos ter discernimento. E você precisa de confiar no pastor que você estará presente na igreja que você fizer parte.
para que ele doutrine esse avivamento, e dentro dele as pessoas não se percam, porque muitos se perdem, muitos vão fazer besteiras. Entenda que avivamento não é para nos dar fama ou status, quem lembra disso? Avivamento é para nos levantar para Deus, e dar fama para Deus e o seu poder. Alguém entende isso? Glória a Jesus Cristo. Então ele teve que combater. Nesse contexto, Eduardo se propôs a defender o avivamento como obra do Espírito de Deus, ao mesmo tempo em que combateu os excessos e desvios que muitas vezes ocorriam. É importante ou não estudarmos isso, queridos irmãos? Foi nesse sentido que ele escreveu vários livros de grande valor. O primeiro deles sendo a narrativa fiel da surpreendente obra de Deus, escrito em 1736, que até hoje dirige muitas pessoas. Ele descreveu o recente despertamento em sua cidade e regiões vizinhas. Alguns anos depois, ele escreveu alguns pensamentos sobre o atual reavivamento da religião na Nova Inglaterra, 1742, e ele analisou o movimento mais amplo. Esta obra baseia-se parcialmente em algumas profundas experiências espirituais de sua esposa Sara. A esposa dele teve experiências singulares. Ela foi erguida do seu lugar e transportada para outro lugar pelo Espírito de Deus. Ela tinha os seus momentos de orações e impactos, coisa gloriosa para um presbiteriano. E ele investigava, estudava isso, os movimentos do Espírito Santo, por que que acontecia, como acontecia. Por isso que os escritos dele são fantásticos. E tem impactado grandes homens, como eu citei, o John Piper e outros. Em 1746, Edwards publicou a sua obra mais amadurecida sobre o assunto, o seu Tratado sobre as Afeições Religiosas. Se você quiser, esse aqui você consegue no Google. E esse é o mais importante. Qual que é o nome? Tratado sobre as Afeições Religiosas. E isso foi o resultado de uma série de sermões que ele usou em 1 Pedro 1,8. Ele argumentou que o cristianismo verdadeiro não se evidencia pela quantidade ou intensidade das emoções religiosas, mas por um coração transformado que ama a Deus e busca o seu prazer. Busca o prazer do seu Deus. Não é buscar o meu prazer, é buscar o prazer de Deus. Por isso que John Piper vai escrever sobre essa questão da glória. John Piper tem um livro que fala sobre a glória de Deus, que ele é baseado nos escritos de Jonathan Edwards. Ele faz uma análise rigorosa das diferenças entre a religiosidade carnal, que produz muita comoção, e a verdadeira espiritualidade que toca o coração com a visão da excelência de Deus e o liberta do egocentrismo. Se você é de Deus, no centro está Jesus Cristo, não o seu ego. Como bom calvinista que era, Edwards também escreveu algumas obras em defesa das convicções reformadas acerca da incapacidade moral e espiritual dos seres humanos e sua profunda necessidade da graça transformadora de Deus. A liberdade da vontade, ele escreveu em 1754, e o pecado original em 1758. Então, vários escritos, e eu citei esses. A genuína experiência religiosa. Até aqui, estão me entendendo? Está dando para guardar? Sim.
Nos seus escritos, Jonathan Edwards avaliou a experiência religiosa à luz das Escrituras e das suas convicções reformadas. O ponto de partida da sua pregação ou da sua teologia foi o Deus soberano em sua majestade, graça e glória. Para esclarecer um pouco mais sobre a soberania de Deus, você que frequenta a escola bíblica dominical lembra certamente da lição que eu falei sobre essa questão da soberania de Deus. Nós cremos que sim, ninguém pode ser salvo se não for pela graça, pela ação e iniciativa de Deus. Mas nós cremos também que Deus não escolheu aleatoriamente uns para os céus e outros para o inferno. Mas cremos que Deus quer dar a oportunidade a toda a raça humana para ouvir a pregação do Evangelho, e naquele momento que está ouvindo a pregação, esse sim terá como responder sim ou não. Ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O texto poderia ser diferente. Quem crer é porque já é escolhido, quem não crer é porque já está condenado. Eu tomei essa decisão. Não, pregue o Evangelho para que tenham a liberdade de dizer sim ou não à salvação. Então, a graça que está em nós, ela tem como corresponder sim ou não. Entendeu? O ponto de partida da sua pregação e da sua teologia foi o Deus soberano, como eu disse. Esse Deus criou o universo e o ser humano para manifestar a sua grandeza e o seu amor. A majestade e a graça de Deus também se revelam de modo supremo no envio de Cristo para redimir os pecadores. Nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. O critério principal é este: se quem está no centro das atenções é Deus ou o ser humano. Você é de Deus? Então Jesus é o centro das atenções na sua vida. Ou não? Para que Deus esteja no centro, é necessário, em primeiro lugar, que haja nos corações um profundo senso de incapacidade, também um profundo senso de dependência de Deus e de convicção da nossa pecaminosidade. Além disso, é preciso que haja consciência de que toda genuína experiência religiosa é fruto da ação ou da atuação do Espírito de Deus, que transforma e santifica os pecadores, capacitando-os a amar e honrar a Deus em suas vidas. Se eu sou de Deus, há que o Espírito me domine. Se eu não sou de Deus, quem é meu dono é que me domina. Por isso, entendendo melhor, se o pecado, a Bíblia diz que aquilo que me domina se torna meu senhor. Se o pecado me dominar, ele se torna meu senhor. Agora, se o Espírito do Senhor te dominar, me dominar, então Jesus é meu Senhor. Simplesinho assim, é a experiência. E isso é prova cabal na experiência, no empírico. Quando Deus atingiu Valfredo, quem estava no controle da vida do Valfredo eram as drogas, as carnalidades. Ele em si mesmo jamais
conseguiria sair de lá. Era um lugar inescapável. Mas veio a graça. Ele aceitou, ele fez uma aliança, e agora quem domina ele não é mais aquilo. Há quantos anos? 16 anos, quem domina ele agora é o Espírito de Deus. Então o prazer de sair lá do Guanabara, quem falou Jaraguaí está pecando, hein? Ei, manina, Deus lhe dê graça, minha filha. Aí, lá do Guanabara, quantos quilômetros? Depende por onde passa. Dá uns 10 quilômetros. 15 quilômetros para vir aqui. Se fosse ele que dominasse ele, estava congregando lá pertinho da casa dele. Só que ele deu a vida para que Deus governasse. Quando é Deus que governa, é Deus que dirige. E ele tem sido abençoado, porque essa casa aqui é melhor que todas? Não, porque ele está obedecendo a direção. É na direção que Deus abençoa. Então, meus irmãos, é fruto, tudo isso, da atuação do Espírito Santo. E ele, quando tem o Espírito Santo, liberdade de, preste atenção por favor, quando ele tem a liberdade de permanecer, ele nos santificará. Porque é da essência do Espírito Santo, santificar aquele que ele habita. Então, uma das coisas para saber se o Espírito habita em mim é se eu estou sendo santificado. Isso não quer dizer que você não vai ter reações, pensamentos, sentimentos carnais, menos, mais, etc. Por quê? Porque a carne ainda está aí. Pode ser que alguém pise no seu calo e a primeira reação sua, porque ainda não está tão cheio, seja de querer brigar, mas logo o Espírito Santo vai dominar esse pensamento. E aí você vai se controlando, porque o Espírito te controla. Então, ele santifica os pecadores. E ele está falando sobre isso. E o Espírito Santo faz outra coisa em nós quando permanece. Está prestando atenção? Ele nos capacita a amar e honrar a Deus em nossas vidas. Foi o que aconteceu com José. Quando todo aquele imbróglio lá acontece, ele deixa a capa, mas não deixa de amar e honrar ao seu Deus. Portanto, todas as teorias de salvação que dão ênfase às obras humanas, ou a capacidade humana, só desmerecem a grandeza do amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus e tornado real em nossos corações pela iluminação do Espírito Santo. Então, lembra da correspondência. Deus dá, mas eu tenho que querer. Deus derrama do Espírito Santo, mas eu tenho que reter essa água que Ele derrama. Deus me mostra o caminho, mas eu tenho que decidir andar nele. Deus coloca diante de mim a vida e a morte, eu escolho a vida. Deus não é um Deus soberano que tirou de mim a vontade. Ele é Deus tão soberano que deu para mim livre arbítrio. E sim, eu uso esse livre arbítrio para aceitar ou não, porque Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer que ninguém preste atenção. Deus não quer que ninguém sirva a Ele obrigado a amá-lo. É escolha. E escolha porque ama. Outros dizem, quando eu aceito Jesus, eu perco o livre-arbítrio. Perde não. Você dá a Deus seu livre-arbítrio, mas ele está em você. Mesmo tendo dito que não tem mais livre-arbítrio,
Se você quiser, você pode deixar Deus a hora que você quiser. Sim ou não? Então tem que prestar atenção nisso. Eu aceitei Jesus e perdi o livre-arbítrio. Então as pessoas que tinham Jesus, que foram iluminados e depois abandonaram, foi Jesus que falhou? Não. Você e eu temos responsabilidade de nos levantar todo dia, de buscar o maná todos os dias, de ter vida consagrada a Deus todos os dias, para que o inimigo não tenha êxito algum em nossas vidas. Ele, Edwards, crê na necessidade de transformação do ser humano. A moralidade externa não é suficiente, daí a importância da conversão. Por outro lado, para aqueles que já são crentes, uma fé simplesmente racional ou intelectual não basta. É preciso que a pessoa se aproxime de Deus, não só com o entendimento, mas com os sentimentos. Cabeça e coração devem funcionar juntos na vida conduzida pelo Espírito de Deus. O próprio Edwards era um exemplo disso. Ele era de Deus, totalmente envolvido com Deus. Em todas as suas obras, Edwards insistiu na importância dos afetos profundos na vida espiritual. Afetos ou afeições, naquele livro ele vai falar sobre isso, ele se referia às disposições do coração que nos inclinam para certas coisas e nos afastam de outras. Todas as nossas ações derivam dos nossos desejos. Todas as nossas ações derivam dos nossos desejos. Ou nos comprazemos no Deus vivo e buscamos servi-lo e honrá-lo, ou somos cativos de desejos voltados para alvos menores. Ou sou de Deus e isso me atrai para Deus, ou ainda não sou de Deus. Quando eu me torno de Deus, Deus é a minha atração. Estamos falando de conversão legítima, genuína, e que deve permanecer. Tegaru Shamai. Mesmo porque, quando eu me entrego a Deus e rendo-me a Ele, essa obra é do Espírito Santo em mim. Amém? Edwards, ele advertiu contra dois grandes erros no avivamento. Primeiro, o mero emocionalismo. Os avivalistas podem simplesmente excitar as emoções das pessoas e produzir falsas conversões. Meus amados irmãos, nesta noite você vai ser impactado pela glória de Deus. Eloquência, tonalidade, frases de efeito, despertamento emocional. Mas Deus não falou isso. Então a obra é superficial. Emoções intensas não são uma evidência clara acerca de uma experiência religiosa. No seu grande tratado sobre as afeições religiosas, que eu citei, Edwards delineou cuidadosamente testes bíblicos quanto a uma experiência religiosa genuína. Eles incluíam uma ênfase na obra graciosa de Deus, doutrinas consistentes com a revelação bíblica e uma vida marcada pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito. Primeiro erro, emocionalismo. Segundo erro, dar ênfase não a Deus, mas às respostas humanas a Ele. Algo muito comum hoje, com toda a celebração do eu, as experiências pessoais, os testemunhos autocongratulatórios, essa coisa do eu. Edwards insistiu em que a essência da verdadeira espiritualidade é ser dominado pela visão da beleza de Deus, ser atraído para a glória das suas perfeições,
sentir o seu amor irresistível. Meu Deus, isso acontece na conversão. Você olha para, quando Deus te converte, você olha para as coisas e fala assim, tudo é de Deus. Você vê Deus em tudo. Essa pureza tem que permanecer. Se nossos corações são transformados pelo amor de Deus, assim devem ser transformadas as nossas ações. Porque as mãos são dominadas por essas coisas que estão dentro de nós. Se somos mudados ao contemplarmos a beleza do amor de Deus, então amaremos de maneira especial todo ato de virtude que reflete o caráter amoroso de Deus. Já viu quando você ajuda alguém? Alguém que não te pediu ajuda, e você viu a necessidade e foi lá e ajudou, mais ainda. Você parece que volta nas nuvens, porque você praticou o amor de Deus. Então você renovou isso em você. Quando Deus te fala para fazer algo por alguém, e realmente foi Deus que te falou, você vai àquela pessoa e faz aquilo, meu Deus do céu. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Poder ajudar. Muda o sentimento. Então, na nossa conclusão, Jonathan Edwards acreditava na importância e necessidade do avivamento. Ele viu o grande despertamento como uma obra do Espírito de Deus, revitalizando e capacitando a igreja para a sua missão no mundo. Ao mesmo tempo, ele estava consciente de desvios, excessos e até mesmo atuações satânicas que produziam excentricidades, descontrole emocional, ostentação e escândalos. Meu Deus, como tem isso hoje. Tem gente que fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse povo fica invejando porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha meu iate, olha não sei o quê. Aí o cara vai no culto, revela tudo e faz um punhado de... Meu Deus. Eu não consigo acreditar que Deus está de fato dominando uma vida se ela é uma pessoa que ostenta. A gente pode até pensar que o outro ostenta, né? Ah lá, o Edson está ostentando e tal, porque a gente tem julgamento. Mas eu estou falando de ostentação aqui legítima. Pessoa que fica mostrando isso, eu tenho isso, eu faço isso, eu fiz aquilo. Nós somos a igreja chamada de corpo de Cristo. Quando a mão faz alguma coisa, a minha mão pega lá no Clésio. Ele está precisando levantar, está com problema no joelho. E a minha mão levanta o Clésio. Ele vai falar assim, obrigado, mão. Não é? Ô, mão, se não fosse você. É assim? O que ele vai falar? Obrigado, pastor. Porque os membros não levam. Quem leva é o dono do corpo. Então, se nós somos corpo de Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor falou através do membro. O Senhor falou através do seu instrumento. Obrigado, Jesus. Graças te dou, Senhor. Ele entendia também que tais problemas não invalidavam os aspectos positivos do avivamento, e mais ainda que alguns dos fenômenos ou manifestações, ainda que inusitados, eram admissíveis diante das experiências profundas da graça de Deus que muitas pessoas estavam tendo, inclusive a sua própria esposa. Tais coisas em si mesmas nada provavam. Então, ele via os prejuízos do avivamento, mas na investigação que ele fez, ele entendeu que o lucro era bem maior. Então, o que se devia era doutrinar as pessoas ou o avivamento. Os critérios que realmente indicavam se as conversões e o despertamento eram genuínos ou não, eram
os frutos visíveis: convicção de pecado, seriedade nas coisas espirituais, preocupação suprema com a glória de Deus, apego profundo às Escrituras, mudanças no comportamento ético, relacionamentos pessoais transformados e influência transformadora na comunidade. Sim, se visse isso, o avivamento estava ali. Esse era um avivamento real. Só esse tipo de avivamento será uma bênção para as nossas vidas, nossa igreja e nosso país. Nós precisamos de um avivamento urgente. Tantos escândalos, tantas coisas. A história, eu quero concluir com essa parte, a história por trás de pecadores nas mãos de um Deus irado. Vamos falar então do célebre sermão. No outono de 1740, a visita de George Whitefield, que esse foi o primeiro evangelista fora das igrejas, que estimulou, incentivou muitos, né? Dentre eles o próprio Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, no Clube do Santo lá e etc. A visita de George Whitefield a Jonathan Edwards trouxe consigo uma onda de entusiasmo com respeito à fé. Um novo avivamento irrompeu. Muitos clérigos de Nova Inglaterra começaram a ser itinerantes e a cruzar os interiores da região, pregando o avivamento. Pastores estabelecidos também achavam que provavelmente despertariam mais fervor espiritual se eles mesmos se aventurassem fora de suas paróquias. Ninguém tinha visto um avivamento desta dimensão antes. Até em Boston, ministros favoráveis ao avivamento registraram interesses espirituais sem precedentes e uma aparente transformação da cidade. Este grande avivamento também cresceu dramaticamente em intensidade. Em resposta à pregação de avivamento, pessoas choravam frequentemente pelo estado de sua alma, desfaleciam e eram até tomadas por experiências tremendas espirituais. Edwards aproveitou o momento de uma maneira que tem sido lembrada por muito tempo. Seguindo as novas tendências do avivamento, ele alterou seus sermões para criar uma intensidade dramática e começou a pregar mais fora de sua paróquia. Essa combinação levou ao mais famoso ou infame incidente de sua vida: a pregação de pecadores nas mãos de um Deus irado, em Enfield, Connecticut. O ambiente era uma vila próxima da fronteira de Massachusetts, em Connecticut, em meados de julho de 1741. A cidade vizinha, Suffield, estivera experimentando um avivamento admirável por algum tempo. No domingo, 3 dias antes do seu sermão em Enfield, Edwards, como um ministro convidado, presidiram um culto de Santa Ceia em que um número admirável de 97 pessoas foi recebido como membros comungantes. O avivamento em Suffield havia produzido intensas erupções de êxtases. Na segunda-feira, depois do culto de comunhão, Edwards pregou uma reunião privada para uma multidão aglomerada em 2 grandes cômodos de uma casa. Um visitante que chegara depois do sermão disse que a uma distância de 400 metros se podia ouvir berros, gritos e lamentos, como de mulheres em dores de parto, quando as pessoas agonizavam pelo estado de sua alma. Alguns desmaiaram ou
entraram em transe, outros foram tomados de extraordinário chocoalho no corpo. Edwards e outros oravam com muitos dos consternados e levaram alguns a diferentes graus de paz e alegria, alguns a enlevo, tudo exaltando ao Senhor Jesus Cristo, e exortaram outros a se achegarem ao Redentor. A obra foi vindo como uma onda. Quando a onda de Deus pega, as águas vão chegar longe. 2 dias depois, Edward se uniu a um grupo de pastores visitantes que estavam tentando propagar o avivamento até Enfield, e lhe pediram, tendo em mente, sem dúvida, o seu sucesso em Enfield, que pregasse um sermão. Edwards não era como Whitefield, que poderia cativar uma congregação por meio da eloquência dramática e espontânea. Sua voz era fraca e pregava com base num manuscrito que ele havia quase memorizado. Usava poucos gestos e fazia pouco contato de olhos. Dizia-se que ele parecia estar fitando a corda do sino no fundo da igreja. Apesar disso, seus sermões eram uma combinação de lógica muito clara e intensidade espiritual que poderia, às vezes, encantar seus ouvintes. Então, ele tinha tudo para não ser pregador. Desde a sua voz, o seu comportamento, a sua eloquência. Só que ele tinha Deus e tinha um chamado. E ele era cheio do amor de Deus. Aleluia! No caso de pecadores, do sermão, pecadores nas mãos do Deus irado, diferentemente de muitos dos seus sermões, ele acrescentou muitas ilustrações vívidas. A combinação se revelou poderosa. Pecadores é citado habitualmente como um exemplo da severidade da pregação de fogo do inferno na América primitiva. Entretanto, vê-lo apenas como isso é perder de vista a maior parte da verdade. Os pregadores desta época pregavam com regularidade sobre o inferno, porque acreditavam que ele era uma realidade terrível, sobre a qual as pessoas precisavam ser alertadas. Eles consideravam a doutrina da punição eterna como misteriosa e aterrorizante, mas o próprio Jesus se referira a ela, e a maioria dos cristãos em todas as eras o entendera no sentido real. Alertar os paroquianos quanto ao perigo real era uma coisa amável a ser feita. E quanto mais um ministro pudesse ajudá-los a sentir verdadeiramente seu perigo, tanto mais eficaz era a advertência. Até pregadores de um tipo liberal usavam a doutrina das recompensas e punições eternas para ajudar a controlar as pessoas moralmente. Para os cristãos orientados por conversões, mais do que moralidade estava em jogo. Evangélicos como Edwards falavam de avivamentos, porque as pessoas que eram cegadas pelos prazeres de seus pecados necessitavam ser vivificadas para ver seu imenso perigo e o remédio de Deus em Cristo. Edward formulou as imagens impressionantes do seu sermão ao redor da ira de Deus iminente e retida, essa ira que estava retida há muito tempo, mas que estava iminente para acontecer. As negras nuvens da ira de Deus estão pairando sobre a nossa cabeça, dizia ele, cheias de tempestade horrível e de grandes trovões. Ou, dizia também, como grandes águas que são represadas no presente, elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais, a ira de Deus. Outra vez, o arco da ira de Deus está armado, e a flecha está pronta na corda, e a justiça dispara a flecha em seu coração,
e desarma o arco. Assim, Edwards acumulava imagem sobre imagem. Além disso, ele insistia em que não era a ira ou a justiça que estava errada, mas a pecaminosidade essencial de cada pessoa que tornava justo o julgamento iminente. A sua impiedade, dizia ele, o torna tão pesado quanto o chumbo e o faz tender para baixo com grande peso e pressão rumo ao inferno. Dizia: homens não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma cobertura podre e podem cair a qualquer momento. Ou na passagem mais famosa ele dizia: o Deus que os segura sobre o abismo do inferno, muito mais do que alguém segura uma aranha ou algum outro inseto abominável sobre um fogo, não é nada, senão a mão de Deus que o segura para não cair no fogo cada momento. E o fato de que você não foi para o inferno na noite passada, tem de ser atribuído a nada mais, a esta mão que te sustenta. Visto que você se levantou nesta manhã, visto que você está sentado aqui na casa de Deus, ó pecador, ele apelou. Considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tênue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo, e queimá-lo totalmente, e nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo, nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um momento. Ele foi falando essas palavras, e as pessoas foram sendo tomadas de um temor e um tremor inconfundível, incomparável, singular. Eles começaram a correr para as colunas da igreja e segurar, porque se sentiram como chumbo que iam descer direto para o inferno. E algumas pessoas começaram a gritar: tenha misericórdia, me salva, Senhor, me salva, Senhor. Ele não teve como terminar o sermão, mas estas pessoas foram libertas do pecado e do inferno, por uma palavra tão profunda. Edwards nunca terminou o sermão em Enfield. O tumulto se tornou muito grande quando a audiência foi tomada por gritos, lamentos e clamores. Alguém gritou: o que farei para ser salvo? O outro disse: estou indo para o inferno. Outro: o que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Que prazer e alegria havia em seus semblantes. Eles descobriram o quanto estavam condenados, mas logo em seguida, o quanto poderiam ser salvos naquele exato momento. Como vão querer um Salvador, se não descobrir o quanto estão precisando dele? O sermão e seus efeitos foram ainda mais assustadores, porque a cacofonia, que quer dizer qualidade do que soa desagradavelmente, no recinto, impediu Edwards de chegar à parte que abordava a misericórdia de Deus. E agora vocês têm uma oportunidade extraordinária, um dia em que Cristo abriu amplamente a porta da misericórdia, e está à porta, chamando e clamando com voz alta a pobres pecadores. Estes eram temas que Edwards pregava frequentemente em seus sermões.
Olha, meus irmãos, Eduardo podia literalmente amedrontar uma audiência, mas também possuía um lado muito mais gentil. Esse homem que pregou esse sermão, ele era um dos homens mais amorosos da sua época, mais gentis da sua época, mais educados da sua época, mais capacitados intelectualmente da sua época. Mas ele deixou Deus usar ele com essas palavras. Quando o avivamento acha lugar para alojar, é porque aquela pessoa achou como se arrepender verdadeiramente. Ela não simplesmente pensou em, eu preciso mudar, mas de fato, essa pessoa sentiu o peso e quis essa mudança imediata. Jonathan Edwards é um exemplo para nós neste estudo. Um grande homem de Deus, 55 anos de idade. Aí alguém pergunta, por que Deus permitiu ele morrer tão cedo? Poderia ter 30 anos de ministério a mais. Só que Deus sabe salvar. Ele ama os seus. Ele conheceu o futuro de Jonathan Edwards. E ele resolveu que naquele dia era hora de recolhê-lo. Fique sobre os pés. Crescemos. O que faremos com o que aprendemos? Curva a sua cabeça. O que esse estudo pode melhorar em você? Em mim? Duas coisas. Deus ainda pode levantar homens como estes. Homens doutos, homens iletrados. Deus ainda pode levantar homens como estes. Segundo, as mensagens ainda têm o poder de nos mudar. O que estamos fazendo com as verdades que ouvimos? Pois o inferno é uma realidade. E aquele lugar não tem volta. A dor é indescritível. O fogo não apaga. O bicho não morre. A solidão, a angústia, o ranger de dentes. E Deus não quer que nenhum de nós estejamos lá. Há um Salvador. Há um caminho de salvação a seguir. Há um espírito regenerador que habita no ser humano que se rende, que se entrega. Eu preguei, Senhor, a palavra, ensinei conforme as direções. Agora cada coração, cada mente, cada vida estão tomando decisões. Cada vida está tomando decisão. Ajuda, Senhor, estende as mãos. Sim, nós precisamos de um avivamento urgente. Antes que morramos, traga vida. Antes que venha
a apostasia para muitos, os escândalos. Que venha o avivamento antes de tudo isso. Caia sobre nós o teu Espírito, pois a promessa ela é viva. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Orogo vashevanai kunteha. Tira esse marasmo, tira, Senhor, a indiferença, tira, Senhor, o mal, traga o avivamento. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos da graça superabundante, nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, nos levantando, renovando, fortalecendo. Ajuda, Senhor, nos ajuda a viver, derrama o teu Espírito sobre nós. Eu oro querendo isso para mim mesmo, em nome de Jesus. Amém.